بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Veramente que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E a melhor das orientações é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. E as piores coisas são as invenções. E todas as invenções são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos. Hoje iremos iniciar a tradução de uma palestra de um grande sábio da Sunna, do imam contemporâneo, que é o Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala. Esta palestra, o Sheikh a intitulou Al-Aqidatu Sahiha wa ma yudaduha, a crença correta e aquilo que a contradiz. A crença correta e aquilo que se opõe a ela. O Sheikh diz na introdução: os louvores são unicamente para Allah, e que a paz e os elogios estejam sobre aquele o qual não haverá depois dele profeta, e que a paz e os elogios estejam sobre a sua família e os seus companheiros. Depois desta breve introdução, o Sheikh, rahimahullahu ta'ala, disse: sendo que a crença correta é a base e a fundação da religião islâmica, decidi que fosse esse o assunto da nossa conferência. E é conhecido das provas legais tiradas do livro de Allah, do Alcorão, e da Sunna do seu mensageiro, sallallahu alayhi wa sallam, da tradição profética, que as palavras, como as ações, só são corretos e aceites daquele que tem uma crença correta. Então o Sheikh nos dá aqui uma faida, nos ensina um ponto muito importante. Um ponto que deve levar cada muçulmano a pesquisar e a procurar conhecer a crença correta. Pois como o Sheikh nos diz aqui,
as palavras e as ações só são corretas, só são aceites daquele que tem uma crença correta. Quer dizer que para que as suas palavras, tudo aquilo que diz ou tudo aquilo que faz, seja aceite, esta pessoa tem de ter uma fundação, uma base, uma crença correta. A fundação, a base de cada um de nós é a crença que cada um de nós tem. Então, se a nossa crença for correta, então, bi'idhnillah, as nossas palavras e também os nossos actos serão corretos e serão aceitos, consoante a nossa crença correta. Mas o oposto, o contrário também existe. Isto é, se a nossa crença for incorreta, se a nossa fundação for incorreta, então as nossas palavras e os nossos actos vão seguir essa base, essa fundação que é incorreta, e serão também incorretos e não serão aceitos. Então isto é um ponto muito importante, que é que cada uma das nossas palavras, cada uma das nossas ações, isto é, todos os nossos atos, que sejam palavras ou ações, são condicionadas pela nossa crença. Se a nossa crença for correta, então os nossos atos serão corretos e serão aceitos. E se a nossa crença for incorreta, então os nossos atos serão incorretos e não serão aceitos. E isto mesmo se forem imensos. Pois o mais importante não é a quantidade, mas a qualidade. O mais importante não é a quantidade, mas sim a qualidade. Sem dúvida alguma que aquele que reúne entre as duas coisas, que é a quantidade e a qualidade, será melhor. Mas aqui estamos a falar do ponto de vista que é melhor ter uma crença correta e actos que não sejam imensos do que aquele que tem imensos actos, muitas obras, mas que são baseadas numa crença incorreta. E sendo assim, todos estes actos, estes imensos actos, são rejeitados, não são aceitos, são incorretos. Então a pessoa que tem uma crença errada, mesmo se ela faça imensos actos, então os seus atos não são aceitos. Os seus actos não são corretos. Então aqui o Sheikh nos atira a atenção e sublinha este ponto tão importante, que é que para que as nossas palavras e os nossos actos, as nossas ações sejam corretos e aceitos, é importante que tenhamos uma crença correta. Continuo a traduzir a palavra do Sheikh e volto um pouquinho atrás. O Sheikh diz que é conhecido das provas legais tiradas do livro de Allah e da Sunnah que as palavras como as ações só são corretos e aceitos daquele que tem uma crença correta. Pois aquele cuja sua crença é incorreta, todas as suas ações, todos os seus actos, todas as suas palavras são inválidas. Como disse Allah Jalla wa Ala: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ
ولا تكونن من الخاسرين. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo, o versículo número 65 da Surat Az-Zumar: e foi-te revelado assim como aos teus antepassados, se atribuires parceiros a Allah, as tuas obras serão anuladas e serás dentre os desventurados. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. E Allah subhanahu wa ta'ala diz também na Surat Al-Ma'ida, no versículo número 5, consoante o sentido do versículo: e quem renegar a fé, as suas obras serão anuladas, e no além será dentre os desventurados. Depois o Sheikh diz que os versículos no Alcorão com este sentido são imensos, isto é, com o sentido que aquele que tem uma crença incorreta, os seus actos serão anulados. Depois o Sheikh, rahimahullah ta'ala, diz: e o livro de Allah, Jalla wa Ala, e a sunna do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, indicam que a crença correta se resume à fé em Allah, nos seus anjos, nos seus livros, nos seus mensageiros, no dia do juízo final e no decreto divino, que seja bom ou mau. Então, estas 6 coisas são os fundamentos da crença correta. Os fundamentos da crença correta se resumem àquilo que foi mencionado pelo Sheikh, que são a fé em Allah, a fé nos seus anjos, a fé nos seus livros, a fé nos seus mensageiros, a fé no dia do juízo final e a fé no decreto divino, que ele seja bom ou mau. Então estas 6 coisas são os fundamentos da crença correta, aquela que foi revelada no livro de Allah, isto é, no Alcorão, e com a qual foi enviado o seu mensageiro Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. E destes fundamentos deriva tudo aquilo sobre o qual é obrigatório de crer e de acreditar em termos de crença no invisível. Isto é, a crença no invisível é extraída destes 6 fundamentos que são chamados os 6 fundamentos da fé. E estes 6 fundamentos foram mencionados em vários textos sagrados. Por exemplo, a palavra de Allah, Tabaraka wa Ta'ala, na Surat Al-Baqarah, versículo número 177, Allah subhanahu wa ta'ala يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo: a bondade não está em voltarem as vossas faces em
direção do levante e do poente, mas a bondade é de quem crê em Allah e no dia do juízo final, e nos anjos, e no livro, e nos profetas. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة, Allah subhanahu wa ta'ala diz também na Surah Al-Baqarah, no versículo 285: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido deste versículo: o mensageiro crê no que foi descido para ele. O mensageiro crê no que foi descido sobre ele do seu Senhor. E assim também os crentes, isto é, o mensageiro crê naquilo que lhe foi revelado e os crentes também creem naquilo que foi revelado ao mensageiro sallallahu alaihi wasallam. Todos creem em Allah e nos seus anjos e nos seus livros e nos seus mensageiros. E Allah subhanahu wa ta'ala diz também no outro versículo da Surat An-Nisa, versículo 136, يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido deste versículo: ó vós que credes. Allah subhanahu wa ta'ala diz: ó vós que credes, creiam em Allah. Creiam em Allah e no seu mensageiro e no livro que ele fez descer sobre o seu mensageiro. Allah subhanahu wa ta'ala nos chama, nós os crentes, e nos diz de crer nele, de crer em Allah e de crer no seu mensageiro e de crer no livro que ele fez descer sobre ele e no livro que ele fez descer antes. Isto é, como os sábios dizem, a Tora e o Evangelho, que são os livros que foram revelados no Alcorão. Então, neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala nos dá a ordem de crer em Allah, nele próprio, e de crer no seu mensageiro, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de crer no livro que lhe foi revelado, que desceu sobre ele, que foi o Alcorão, a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, e de crer também nos livros que desceram anteriormente, que são a Tora e o Evangelho. Depois o Sheikh continua dizendo, quanto à Sunna autêntica, o Sheikh agora nos vai mencionar uma evidência da Sunna sobre estes pilares da fé que foram mencionados anteriormente. O Sheikh diz: أما الأحاديث الصحيحة الدالة على هذه الأصول فكثيرة جدا، منها الحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان
فقال له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث. Então o Sheikh nos diz que quanto à Sunna autêntica temos vários hadith, várias narrações autênticas que nos detalham e que nos informam sobre estes 6 pilares da fé. E entre elas, al-hadith sahih al-mashhur. E entre estas evidências, entre essas várias narrações, essas imensas narrações sobre este ponto, mencionamos a narração autêntica e famosa que foi relatada por Muslim e narrada pelo chefe dos crentes, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, no qual o anjo Gabriel, o anjo Jibril alayhi salam, questionou o profeta sallallahu alayhi wasallam acerca da fé. O anjo Gabriel questionou o profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam acerca da fé. E este é um hadith que é longo, é um hadith muito importante, um hadith do qual tiramos imensas fawaid, imensos pontos benéficos. E bi'idhnillah será um hadith que iremos, bi'idhnillah, tentar ler e traduzir brevemente, pois é uma base enorme para podermos aprender o Islão e a fé e a bondade da beneficência. É um hadith que se resume à religião inteira. É um hadith muito importante, do qual podemos tirar de maneira resumida tudo aquilo que nos é obrigatório. Tudo aquilo que nos é obrigatório de conhecer e de praticar, que seja em termos de crença, mas também em termos de ibadat, de adorações. Pois nesse hadith foram mencionados os pilares do Islão, os pilares da fé e também a beneficência, al-ihsan. E foram mencionados muitos outros pontos relativos à ética, à moral, ao bom comportamento. Então, bi'idhnillah, no futuro, será um livro a ler e a traduzir. Então, voltamos a este hadith. O Sheikh aqui mencionou unicamente uma pequena parte do hadith que nos diz respeito aos pilares da fé, a estes 6 fundamentos que estamos a abordar nesta aula. Então, o Sheikh nos diz que o anjo Gabriel questionou o profeta sallallahu alaihi wasallam acerca da fé. Então a sua resposta, sallallahu alaihi wasallam, foi, isto é, a resposta do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, foi a seguinte: a fé consiste em creres em Allah, nos seus anjos, nos seus livros, nos seus mensageiros, no dia do juízo final e no decreto divino. Portanto, depois o Sheikh diz:
rahimahullah ta'ala. Portanto, destes 6 fundamentos derivam todos os pontos relacionados com a crença em Allah no dia da ressurreição e com tudo aquilo que se refere ao mundo do invisível. Sabendo que esta crença é obrigatória para cada muçulmano, para cada muslim. E ficamos por aqui e sublinhamos esta última frase que o Sheikh diz, que é que é uma obrigação para cada muçulmano. É uma obrigação para cada muçulmano de conhecer esta crença, estes fundamentos básicos da crença islâmica. É obrigatório para cada muçulmano. Cada muçulmano deve, é um dever para ele, de aprender a crença islâmica, de aprender a crença correta, que o muçulmano seja uma pessoa de idade, que seja uma pessoa jovem, que seja homem, que seja mulher, todos têm como dever, como obrigação de aprender a crença correta. E a crença correta não é uma coisa que seja complicada a aprender. Por exemplo, hoje em dia, agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala, nahmadullah tabaraka wa ta'ala wa nashkuruhu. Os meios de aprendizagem são imensos e vastos. E hoje em dia as palavras dos sábios estão presentes nos livros, estão presentes nas cassetes, estão presentes nos CDs, estão presentes em MP3, estão presentes nos sites oficiais dos sábios. Tudo está ao alcance de cada um. Então não temos desculpa. Mesmo aquele que não conhece a língua árabe, hoje em dia há em todas as línguas há alguém que estudou o Islão, que foi estudar com os sábios e que voltou para o seu país de origem e que traduz as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, as palavras do seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam, as palavras da sahaba, dos companheiros do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, as palavras de as-salaf salih, dos predecessores piedosos, as palavras dos sábios até hoje em dia, dos mais antigos, dos predecessores até aos sucessores, até aos contemporâneos. Tudo está na sua forma original, mas também traduzido. Então agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala sobre essa ni'ma de podermos hoje em dia aprender em qualquer lugar, e mesmo se não temos a base, a chave que é a língua árabe, pode ser o caso de muitas pessoas, sobretudo imagina aqueles que nos ouvem, as aulas que temos feito, as ouvem porque estão num caso de necessidade, de darura, pois cada muçulmano tem como dever, e como vimos anteriormente, que é uma obrigação para nós de aprendermos aquilo que é obrigatório para nós. Tudo aquilo que nos leva a uma obrigação, todos os actos são obrigatórios, todos os actos que Allah subhanahu wa ta'ala nos
obrigou, é uma obrigação de os aprendermos, de os fazermos corretamente. E a primeira coisa que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu como obrigação é ter uma crença correta. Então a prioridade é a crença. Então temos de aprender a nossa crença. Temos também de aprender a oração. E antes de aprendermos a oração, temos de aprender a purificação. Temos também de aprender a zakah, de como damos a esmola obrigatória. Antes de fazermos qualquer que seja o acto, temos de aprender. E este assunto foi mencionado em aulas anteriores. E não é necessário de estar a repetir para não fazer longo. Mas eu atiro aqui a atenção de todos os meus irmãos e irmãs e dou um conselho a mim próprio e a todos é de fazerem esforços nos estudos, na aprendizagem do Islão. E aproveito deste momento para lançar, podemos dizer, uma alerta, que é que é obrigatório para todos também, consoante a sua capacidade de aprender a língua árabe. É uma necessidade para cada um de nós de aprender a língua árabe. Evidentemente, para aquele que tem a capacidade. Aquele que consegue fazê-lo. Tem de fazer esforços em aprender a língua árabe, a fim de poder ler o Alcorão, a fim de poder compreender o Alcorão, a fim de compreender a Sunna, de poder ler a Sunna, de a compreender. Este é um ponto muito importante. A fim de poder compreender a sua religião na sua forma original, sem ter de passar por intermediários, sem ter de ler traduções, sem ter de ouvir traduções. Pois os estudantes que traduzem da língua árabe para a língua portuguesa ou para todas as línguas do mundo, estão apenas a fazer uma coisa que é necessária, uma coisa que é obrigatória, que é de trazer às pessoas aquilo que têm necessidade, mas que as pessoas não podem adquirir porque não têm a língua árabe. Então, o facto de que a pessoa aprenda em língua portuguesa é uma obrigação para aquele que está no início, para aquele que não tem a capacidade de aprender a língua árabe, para aquele que não a conhece. Mas é importante ao mesmo tempo que a pessoa aprenda a sua religião numa língua estrangeira, deve também, ao mesmo tempo, fazer esforços na aprendizagem da língua árabe. Isto é, a pessoa pode, por exemplo, ser muçulmana, mas não tem a língua árabe, por várias razões. Por exemplo, a pessoa se converteu ao Islão. Se converteu ao Islão, não tinha nenhum laço com o Islão anteriormente. Era de uma outra religião, por exemplo. Era cristão, era judeu, etc. Então essa pessoa não tinha nenhum laço com o Islão, então também não tinha com a língua árabe. Então é uma coisa que é óbvia que essa pessoa não conheça a língua árabe. Essa pessoa entra no Islão, se converte ao Islão. Automaticamente coisas ficam a ser obrigatórias para ela. Como, por exemplo, como mencionámos, aprender a crença islâmica. Aprender as obrigações, as adorações, como a purificação, a adoração, etc. Esta pessoa, não podemos dizer a esta pessoa de aprender a língua árabe, porque a pessoa não compreende o árabe. Então o que dizemos a esta pessoa? Aprende a língua portuguesa, mas, ao mesmo tempo, tenta começar a fazer esforços na aprendizagem da língua árabe, consoante a capacidade de cada um. Então este é um conselho para mim e para todos os meus irmãos e irmãs, através do mundo. E pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala o apoio, a tawfiq e al-i'ana, e de nos ajudar a aprender a nossa religião e a estudar, a compreender a nossa religião, pois é a melhor coisa que cada um de nós pode fazer é estudar
fazer talab al-ilm. Talab al-ilm, o facto de procurar a ciência benéfica, o conhecimento benéfico, é a melhor de todas as adorações. E como vimos, é a base de tudo. A pessoa, para adorar Allah subhanahu wa ta'ala, tem de ter um mínimo de ciência, um mínimo de sabedoria, um mínimo de conhecimento. Senão vai adorar Allah subhanahu wa ta'ala com ignorância. E não é permitido de adorar Allah subhanahu wa ta'ala com ignorância. Pelo contrário, é obrigatório de adorar Allah subhanahu wa ta'ala com sabedoria, com conhecimento, através das provas e das evidências. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.